Então vamos à nossa liturgia. 1 João capítulo 4, versículo 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro pela palavra dessa noite, oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento, que nós possamos, Senhor, aprender como usarmos essa palavra em nosso dia a dia, que o Senhor venha nos ensinando os teus caminhos e realmente, Pai, que nós possamos compreender o caminho do amor. Que isso, a partir dessa noite, comece a se tornar cada vez algo mais real em nossas vidas, que nós possamos aplicar nos nossos relacionamentos diários e que pelo teu poder, Pai, de uma transformação nessa área, que realmente nós possamos nos amar uns aos outros em verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O que acontece? João, é engraçado que ele vira e mexe na epístola, ele vem falando do amor. E o que acontece? João é conhecido no meio cristão como discípulo do amor. Só que é interessante, por quê? Porque a igreja moderna, ela fez uma distorção do amor bíblico. Entende? A igreja moderna, ela transformou o amor bíblico em algo meio nostálgico, algo extremamente emocional, algo meio delicadoce. E o amor bíblico, ele é tudo menos isso. Veja, primeiro, amor é caminho. Entende? Lá na Epístola dos Coríntios, quando Paulo está falando dos dons, ele vem agora, vos apresenta um caminho sobremodo excelente. E Paulo faz a seguinte afirmação, que no momento em que cessassem os dons, no momento que viesse o que era perfeito, que era a palavra de Deus, o que prevaleceria principalmente era o amor. E ele colocava o amor como caminho, por exemplo, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não busca o interesse próprio. Características que, na verdade, o mundo não conhece. Por exemplo, vamos trazer para o nosso casamento. O casamento cristão, o alvo dele é fazer o cônjuge feliz. E esse é o padrão de amor da Bíblia em relação ao casamento. O casamento secular, mundano, eu caso para mim ser feliz. É exatamente o oposto. O foco do amor do casamento em Cristo é fazer o outro feliz. E honrar a Deus através do casamento. O foco do casamento mundano é eu ser feliz. Entendeu? Aí você vê o paralelo. Por exemplo, as pessoas acham que se elas derem cesta básica, se elas fizerem caridade, dessa maneira elas vão estar amando plenamente uma pessoa. É errado da cesta básica? Não. É errado fazer caridade? Não. Mas só isso não enche barriga. O caminho do amor é muito mais. Entendeu? O caminho do amor passa por companheirismo. O caminho do amor passa por você, às vezes, chamar atenção quando a pessoa está num caminho errado. Entendeu? O próprio Deus, uma das provas do seu amor por nós, é que quando nós erramos, ele nos disciplina. Entendeu? O amor, muitas vezes, aqui, por exemplo, o amor, ele passa por você sofrer o dano. Gente, quando eu falo de amor, não consigo tirar da minha cabeça o casamento cristão. Porque eu imagino que a instituição criada por Deus, que mais exige amor é o casamento. Entende? E amor no sentido prático. Por quê? Porque se você for, muitas vezes, se guiar pelo seu sentimento dentro do seu casamento, você se separa. Você pega rumo. Entendeu? Agora, quando você ama Deus, põe Deus em primeiro lugar. Primeiro, você trata seu casamento com temor. Segundo, você trata seu cônjuge com honra. Terceiro, você antes de ficar tirando pedra no seu cônjuge, você primeiro tenta tirar a trave que está no seu olho. Para daí tirar o cisco que está no olho do cônjuge. Mesma coisa com filhos. Veja, quando nossos filhos são pequenos, uma maravilha. Você pega a criancinha de 5 anos, vamos orar
pai, eu quero orar. Aí vai lá, em nome de Jesus, agradeço por esses alimentos, fala, nossa, que lindo. Aí com 9 anos ele visita na sua casa, a criança vai lá e ora. Com 16, ela não quer ir para a igreja. E você olha e fala, nossa, o que eu fiz de errado? E quando o seu filho às vezes entra por um caminho de rebeldia, ou quando ele começa a fazer escolhas que não te agradam, ele vai deixar de ser seu filho? Não. Você vai ter uma atitude de amor para com ele, você vai continuar orando por ele, você vai continuar trabalhando com ele, você vai continuar tentando orientar, e vai continuar amando seu filho. Entendeu? Não existe esse filho. E mesmo que um dia aconteça uma circunstância onde você não tenha contato nenhum pelo seu filho, você ainda vai amar ele, você ainda vai orar por ele, você ainda vai querer o melhor para ele. Então, o caminho do amor bíblico é muito superior. É algo muito mais profundo. Por exemplo, a igreja. Veja, a igreja é um problema. Por quê? Porque um monte de gente fitimbada, um monte de gente com a vida arrebentada, que um dia Deus foi lá e salvou o camarada. Aí aquela encrenca de 2 pernas se junta com outra encrenca de 2 pernas e com outra encrenca de 2 pernas e está tudo no mesmo lugar. E aí a Bíblia fala para você amar o seu irmão. Aí você olha para Deus e fala, Deus, mas eu não vou com a cara daquele irmão, como é que eu faço? Por exemplo, para mim, o versículo mais difícil que tinha na Bíblia era isso aí, que mandava amar o irmão. Porque eu me senti hipócrita, eu queria sinceramente seguir a Bíblia e obedecer. E eu queria sinceramente amar o irmão. Só que quando eu olhava para a cara de alguns irmãos, eu não conseguia ter aquele sentimento de amor. Até que uma vez eu me deparei com uma pregação bíblica sobre amor e entendi que o amor não era um sentimento. Em relação aos irmãos, eu tinha que ter atitude. Atitudes práticas, atitude de estar orando por ele, atitude de estar sendo atencioso, atitude, às vezes, de gastar um tempo, conversar um pouco, atitude de ter um pouco de paciência, atitude de compreender qual é a história daquele irmão. Entende? Isso você só consegue desenvolver na igreja. Eu tenho pessoas, nesses quase 20 anos de caminhada cristã, que eu só me relacionei com elas porque eles eram irmãos em Cristo. Se fosse ver do ponto de vista secular, nem na minha casa entrava. Entendeu? Mas porque ele é filho de Deus, e nós vamos passar a eternidade juntos, eu entendi na palavra que eu tinha que ter uma atitude. Aí o que eu comecei a notar? Que aquela obediência à atitude de amor, com o passar do tempo, Deus foi derramando graça, e ela foi se transformando num sentimento de amor. É uma coisa super interessante. Tem pessoa que às vezes no começo do relacionamento com ela é insuportável. Mas você vai sempre lembrando, não, eu tenho que amar esse irmão, eu tenho que ser complacente, eu tenho que suportar os necios da fé, eu tenho que fazer a minha parte em relação a esse relacionamento. Quando você vai ver, vai passando o tempo, você começa a desenvolver uma certa afinidade. E você começa a ver graça na vida da pessoa. Você começa a ver algumas características que te agradam. Aí você começa a ver e falar, nossa, ele não era tão chato quanto eu pensei. Tem isso aqui de legal, tem aquilo ali de legal. Entendeu? Por quê? Porque amor é um caminho. E é interessante, aquele que não ama, não conhece a Deus. Novamente, sou obrigado a voltar no caso dos desigrejados. Aqueles que hoje em dia são tão comuns e alegam que amam a Jesus e não amam sua igreja. Está em desobediência essa palavra, essa passagem. Porque veja, amar quem eu gosto é fácil. Agora amar quem me incomoda é extremamente difícil. É terrível. Entende? Na nossa família. Tem gente que só vive para ser uma tribulação. Parece que tira a vida só para te incomodar. Como se relacionar com essas pessoas que você não consegue deletar? Lógico, você vai ter um relacionamento sábio. Você vai selecionar as vezes que você vai encontrar com a pessoa, que você vai ver. Mas não tem como deletar parente. Principalmente se forem parentes de primeiro grau. Pai, mãe, irmãos, sobrinhos. Vai haver momentos que você vai ter que fazer uso do caminho do amor.
e vai ter que se relacionar de alguma forma. O que é extremamente difícil. Agora, porque normalmente eu quero o quê? Eu quero estar com aquela pessoa que é amiga. Eu quero estar com aquela pessoa que tem afinidade. Só que olha para cá, aqui ninguém tem afinidade com ninguém. E Deus vem e nos insere no mesmo corpo. E dá uma ordem. Olha, além de vocês caminhar juntos, vocês vão orar um pelos outros. Além de vocês orar um pelos outros, vocês vão suportar uns aos outros em amor. Além de suportar uns aos outros em amor, vocês vão amar de maneira prática, um ao outro. Fala, não, Deus, só pela graça. E isso, filho, acabou de entender a mensagem. Porque você só consegue fazer isso pela graça de Deus. É necessário uma disposição pessoal? Sim. É necessário boa vontade? Sim, mas entenda, essa boa vontade sua em obedecer é uma capacitação sobrenatural que veio de Deus. Então, quando você tiver com dificuldade em algum nível de relacionamento, lembra, ora, Senhor, coitado de mim, eu preciso da tua graça. Se o Senhor não derramar a sua graça, essa coisa eu não vou conseguir fazer. Seja marido, seja filho, seja irmão, seja parente. Se não é a graça de Deus operando, você não consegue fazer. Não tem como, é um milagre. Normalmente, a gente tem uma tendência de ver o poder de Deus operar. E essa geração quer ver o quê? Quer ver anjo, quer ver paralítico andar, quer ver um monte de coisa. Gente, quer ver um milagre? É você ver essa graça operando. E você conseguindo amar alguém de maneira prática, através do poder dessa graça. Isso é milagre. Entende? Somos tão imperfeitos, temos tanta dificuldade, temos uma natureza egoísta que habita em nós. Se não é o fluir do Espírito Santo contrabalançando essa natureza, o que acontece, meu irmão? Veja, antes de você ser resgatado, você tinha um pai, o diabo. Você era escravo da vontade do diabo. Você não tinha outra opção a não ser obedecer à vontade do diabo. Aconteceu um milagre. Você foi salvo. Mas o velho homem ainda está vivo aí dentro. O que aconteceu com a sua salvação, você recebeu um tipo de uma vacina, que é o habitar no seu espírito do Espírito Santo, que é quem capacita a viver a vida cristã. Só que essa capacitação não acontece no automático. Entendeu? Essa capacitação acontece na medida em que eu vou me expondo à ação do Espírito Santo, ao controle do Espírito Santo, como? Em oração, em comunhão, em leitura da palavra, ouvindo pregação da palavra de Deus. Dessa maneira eu vou tendo minha vida controlada pelo Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, mais condição eu tenho de neutralizar a carne. Entendeu? Então, dentro desse trabalhar do Espírito Santo, é que eu consigo viver esse amor aqui. Você pode virar para mim e falar, pastor, lá no meu trabalho não tenho paz, aquele lugar é um inferno. Vira e mexe, eu estou explodindo com todo mundo. Vou falar uma coisa para você, meu irmão, está faltando Deus na sua vida. Pastor, minha mulher é uma encrenca, eu não aguento, estou discutindo com ela todo dia. Meu irmão, está faltando Deus na sua vida. Crentes vazios de Deus têm muita dificuldade de seguir isso aqui. Crentes vazios de Deus, onde Deus, na verdade, não é o primeiro, isso aqui é uma montanha enorme, é um esforço absurdo, é algo distante. Entendeu? Deus, ele derrama unção, derrama, mas em cima de uma atitude prática minha. Entende? Por exemplo, muitas vezes, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, se não fosse a graça de Deus, a vontade que tinha de partir no meio. Entende? Mais meus filhos do que minha esposa, que é muito boazinha. Quando o filho levanta, te afronta, falando uma groselha, ele fala, não acredito que essa menina falou isso, que esse piá falou isso. Aí você descobre que você tem o fruto do Espírito na sua vida. Aí você chega até, às vezes, a se irritar. Mas aquela irritação, ela é por tempo momentâneo. Aí o Espírito Santo, que habita em você, já te alerta, ó.
Está apodrecendo os frutos do Espírito. O que você faz? Segura a sua onda. Entendeu? Isso o que é? É um agir do poder de Deus. Aí você segura a sua onda, a irritação acalma. Quando você vai ver, está conversando sobre o assunto e está conseguindo resolver. Mas como que isso acontece? Presença do Espírito Santo. Está sensível ao Espírito Santo. Qual a principal maneira de estar sensível ao Espírito Santo? Conhecendo o que o Espírito Santo nos ensinou na palavra. E ele nos ensinou a ser compassivo. Ele nos ensinou a não vos irritar toda hora. Ele nos ensinou a ter domínio próprio. Entendeu? Agora isso vai vir. Hoje eu vou convidar vocês, vou ungir com óleo e vocês vão ficar tudo ungido. Não. São processos. Entendeu? E o fato de você estar dentro daquele processo, de você ter avançado naquela área, não é garantia que na próxima crise você não vai ceder. Esse é um outro fato. Por exemplo, às vezes você pode ficar por anos. Você chega lá, nossa, meu casamento hoje, por exemplo, meu casamento hoje, eu consigo conversar com a minha esposa sem brigar. E ela consegue conversar comigo sem brigar. Agora, para de vigiar. Para de buscar ser cheio do Espírito Santo, para ver se não tropeça. Quando a gente vai ver, sabe, a gente começa a virar o foco da nossa vida. Quando a gente vai ver, a gente começa a se distrair com coisas que não deveria. E essa distração, ela começa a minar a nossa vida cristã, e ela começa a tirar a nossa paz, ela começa a tirar a nossa consistência, entendeu? Parece que gradualmente a nossa natureza carnal começa a tomar conta. E quando eu vou ver, eu estou com uma vida cristã extremamente carnal. Eu chego a reduzir a experiência da minha vida cristã a frequentar culto e carregar a Bíblia. É possível que você frequente um culto debaixo de total carnalidade. Por quê? Porque aquelas palavras estão entrando por um ouvido e estão saindo por outro. Você está frequentando aquele culto por obrigação religiosa. Você não se senta sinceramente aí para ouvir a palavra e aprender os caminhos de Deus. Entendeu? Aí você começa a cair naquele problema que Jesus falou, fariseus, vocês me honram com seus lábios, mas seu coração está distante. Veja, toda vez que um cristão ouve a palavra ou lê a Bíblia, sem a vontade sincera de obedecer aquele ensinamento, ele está sendo fariseu, ele está sendo religioso. No mínimo, o que Deus requer de mim é que eu tenha o sentimento sincero de compreender uma verdade da Escritura, tentar de todo o coração obedecer. Vou conseguir? Provavelmente muitas coisas não. Mas através dos processos de atuação do Espírito Santo, o tempo vai passando. Eu vou sendo norteado pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E os frutos começam a aparecer gradativamente. Por isso que a Bíblia fala do crescimento em maturidade, do crescimento em fé, do crescimento em obras. Por quê? Porque a salvação foi pela graça, mas os processos que a salvação ela dispara, eles são para ser vividos. Entende? Veja, a única coisa que a eternidade vai mudar em você é que não vai mais ter a natureza carnal te dominando. Que já é uma grande coisa. Mas veja, os processos que Deus programou e que vai realizar nessa vida, ele vai. Por exemplo, muitas vezes eu me achego para um pastor, ou eu me achego em oração a Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Aquele problema é exatamente uma disciplina dada por Deus. É uma correção. Para ver se através daquela crise, você para pensar e se atentar no seu caminho errado, se arrepende daquilo, muda sua mente, muda sua atitude e começa a andar em novidade de vida naquela área. O Senhor, ele muitas vezes, gente, a grande maioria das crises da nossa vida, elas vêm diretamente de Deus. Porque eu escolhi andar por caminhos que não estavam programados. E veja, Deus determinou um plano.
esse plano que ele determinou vai se cumprir. 100%. Só que Deus faz o plano de uma maneira, é interessante o agir do poder de Deus, porque embora seja uma determinação dele, eu quero viver aquele plano. Só que às vezes o processo de eu querer viver aquele plano, eu sou extremamente duro. E eu não quero viver aquilo. Eu quero viver o meu plano. Só que aí entenda, gente, aprendi isso com o meu primeiro pastor, ninguém é mais duro do que Deus. Com Deus não se faz negócio. Com Deus não se faz trocadilho. Entendeu? Com Deus não tem plano B, só tem plano A. Então, eu conheço a vida de alguns aqui, eu sei as circunstâncias que alguns passam, eu sei aonde os calos apertam, porque cada um recebe um agir diferente de Deus. Gente, para pensar. Olhe em volta, compare com a palavra. Entendeu? Olha, é que nem enfermidade. Teve um grande pregador que viveu no começo do século XX, o nome dele é Watchman Nee, um chinês. Esse homem morreu na cadeia em 1974. Ele pregou até 1949 em toda a China, mais de 30 anos de ministério, ele foi preso pelo regime comunista. Morreu na cadeia. Veja, eu não concordo com toda a teologia do Watchman Nee, mas ele falava uma coisa em relação às doenças, que para mim é perfeito. Ele falava o seguinte, veja, um crente só fica doente se Deus autorizar. O mesmo Deus que curou, em toda a história bíblica, não é o mesmo Deus que pode curar agora. O mesmo Deus que não cai um fio de cabelo na nossa cabeça que ele não tenha ciência, é o mesmo Deus que permite ou não uma enfermidade? Então vamos entender o raciocínio desse irmão. Fiquei doente. Por quê? Vontade de Deus. Deus cura quem quer. A enfermidade nem pega. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmo 91. Entendeu? Fiquei doente. O que o crente faz? Primeira coisa, vai no médico. É errado ir no médico? Não. Mas o crente, quando se vê sua saúde debilitada, primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que orar a Deus, falar, Senhor, estou errando. Por exemplo, se os irmãos lembrarem, uns 40 dias atrás andei pedindo oração pelo meu sono, lembra? Naquele dia, o Senhor me confrontou. Filho, quem dá o sono? Na fuça aqui. Quem dá o sono é Deus. Se eu não estava dormindo quando eu achava que deveria dormir, pode ter certeza que tinha algo errado em relação a Deus. Aí eu lembro que eu orei ao Senhor, entendeu? Aí começou a entrar numa sequência, sabe? Pequenas correções de barco, ó, corrige aqui, mexe lá, ajusta lá, para de fazer isso, começa a fazer aquilo, você começa a ter discernimento do que agir. Gente, à noite eu estava orando de um jeito tão pesado que eu caí da cama. Cair da cama é coisa de criança, que dorme pesado, não é? Imagina um homem de 53 anos cair da cama. Quando eu virei não tinha cama desse lado, já fui pro chão direto. Entendeu? Falei, nossa, muito tempo eu não dormia pesado assim. Mas o que foi? Veja, todo um tratamento de Deus. Na hora que eu pedi a oração aqui, já veio no meu pensamento, quem dá o sono sou eu. Entende? Aí eu fui e orei, falei, pô, Senhor, tal. Entende? Então assim, quando a gente tem enfermidades, quando a gente tem problemas, a primeira pergunta é assim, Senhor, estou fechando para balanço, me ajuda, rasga o livro, rasga o verbo, faz a tua obra em mim. Entende? E vocês podem ver, a maioria dos nossos problemas passa por essa questão do amor. Quando eu tenho um amor prático, um amor bíblico, esse amor é capaz de superar a grande maioria de todos os problemas. Ele é capaz de superar a grande maioria de todas as dificuldades. Somente através de um amor prático. Agora, na boa, né, gente? É fácil. Não é fácil. Entendeu? Na verdade, opinião pessoal minha, a Bíblia não diz, tá?
Para mim, amar da maneira bíblica é milagre. Entendeu? Mas é possível, não por nós, mas é possível por aquele que habita no nosso espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a viver uma vida cristã, que nos dá o fruto do Espírito. Porque a nossa tendência é as obras da carne. Entendeu? Agora, Romanos 8 fala, andai no Espírito. Não, isso é Gálatas 5, 22 ou 23. Fala, andai no Espírito e não satisfarei as concupiscências da carne. Mas Romanos 8 também fala que o pendor da carne dá para a morte. Que morte? Morte espiritual. Entende? Gente, nós vivemos hoje uma época de muita morte dentro da igreja. Muita morte. As pessoas perderam o centro, elas perderam o centro do Evangelho. Gente, o começo do Evangelho é salvação, o resto do Evangelho é transformação. Você que ama o Senhor tem que buscar cada dia ser um cristão melhor, um cristão mais maduro, um cristão obediente, um cristão padrão da palavra. Esse é o desafio da palavra. Entendeu? E Deus é tão bom que Ele que vai fazer essa obra em você. Mas por se dispor a essa obra, você ainda vai ter um galardão. Você vai chegar lá cara a cara com Deus no tribunal de Cristo e vai chegar assim, Jesus vai falar o galardão aqui pela sua transformação. Você vai falar, mas Deus, não fui eu, foi o Senhor. Justamente, meu filho, mas eu trabalho assim. Sou eu que faço a obra e ainda estou te dando esse prêmio pela obra ter sido realizada. Mas a glória é toda minha. Aí você puxa, pega o seu galardão e embora a eternidade adentro. Amém? Vamos abrir 1 João 3:10. Olha que interessante. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Sério, né? Sério. Gente, praticar justiça é em tudo. Não é só em algumas áreas. É em tudo. E amar os irmãos é em tudo. Sério, né? Vamos seguir. 1 João 4, versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Gente, entenda. Primeiro ponto aqui no versículo 9. O amor de Deus se manifestou, Jesus enviando seu Filho ao mundo, tá? Para que por ele vivamos. Quem vai viver? A igreja. Os eleitos. Entendeu? Deus enviou seu Filho ao mundo, não para pagar o pecado do mundo, senão o mundo inteiro era salvo. Se Jesus tivesse morrido pelos pecados do mundo inteiro, não tinha ninguém no inferno. Os irmãos concordam que o sangue derramado na cruz do Calvário pode purificar todo o pecado? Os irmãos concordam que as pessoas vão para o inferno, segundo Apocalipse, capítulo 20, por causa do seu pecado? Porque vai ser aberto o livro das obras, e as obras das pessoas são más, são pecado, e não tem a cobertura do sangue do Cordeiro. Concordam que são duas verdades bíblicas? Então, em cima dessas duas verdades, os irmãos concordam que enviou seu Filho ao mundo é cosmos, é gênero humano, para que a igreja, entre toda tribo, povo, língua, nação, judeus, gregos, ricos, pobres, reis, príncipes, juízes, fossem salvos. Os escolhidos lá na eternidade passada. Os irmãos conseguem compreender essa questão?
Jesus tivesse morrido pelos pecados do mundo inteiro, o pecado do mundo inteiro estava pago. Quando abrisse o livro das obras, lá em Apocalipse 20, aqueles pecados que mandam as pessoas para o inferno estavam cobertos. Porque o sangue de Jesus era puro. E a obra da cruz do Calvário completa. Eu levei 19 anos para entender essa verdade. Eu achava que Jesus tinha morrido pelos pecados do mundo inteiro. Mas aí eu fui confrontado pela Bíblia, que mostrava que Jesus morreu pelo pecado dos salvos, da igreja, dos eleitos, não do mundo inteiro. Entendeu? E aí ele vem no versículo 10, ó, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Olha que interessante. Nós somos ensinados o seguinte, você creu, você amou Jesus. Mas a Bíblia ensina o contrário. Deus me amou primeiro. E Ele proporcionou esse amor. Entendeu? Agora, veja que interessante. Deus é santo, santo, santo. Você é pecador, pecador, pecador. O que pecador merece? Inferno. Entendeu? Tenta pensar a santidade de Deus. Olha o que o escritor aqui está tentando fazer. Gente, Deus santo, santo, santo. Habita em luz imarcessível. Aí esse Deus santo, entende? Escreve um plano de salvação, executa esse plano de salvação, e num determinado momento vem salvar o pecador, eu e você. Esse pecado nosso ofende a Deus. Esse pecado nosso é uma mancha. Esse pecado nosso é uma mácula. Deus é santo. Nós estamos em trevas. Ele está em luz. Olha o exemplo do amor. Ele vem aqui nessa sujeira toda. O Espírito Santo opera. Convence do pecado, da justiça e do juízo. E salva. É esse o exemplo que João está querendo dar aqui. O Deus santo, 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 quando você estava na lama, ele não ficou olhando para os seus defeitos. Ele não ficou olhando que você era uma encrenca. Ele não ficou olhando que você tinha mau gênio. Ele não ficou olhando que você era um pecador. Ele não ficou olhando que você não buscava ele. Ele não ficou olhando que você não dava o devido respeito a ele. Ele não ficou olhando que você não estava nem aí para ele. Ele efetivamente veio, te amou, te salvou. Esse mesmo sentimento nós temos que ter com o outro. Esse é o paralelo que está aqui no texto. Da mesma maneira que o Deus de luz visitou você e te salvou na lama, e não ficou olhando os seus defeitos, porque se olhasse um deles, gente, era inferno. Quem somos nós nos nossos relacionamentos para ficar com foco no defeito do outro e não ter uma atitude prática de amor? Esse é o paralelo que está embutido aqui. Cada vez que eu fico acusando meu marido, que eu fico acusando minha esposa, que eu fico acusando meu irmão, que eu fico acusando meu filho, eu não estou seguindo o caminho desse amor dado por Deus. Deus jamais veio nos acusar. Ao contrário, independente de toda a nossa imperfeição, Ele veio e salvou. Da mesma maneira, nos nossos relacionamentos, entre irmãos. A Bíblia não ordena você ficar... Veja, ó, entenda. Se o irmão está numa ação disciplinar, a Bíblia tem uma outra ferramenta para resolver. É a disciplina bíblica. Não tem nada a ver com amor. Entendeu? Por exemplo, um marido que fica maltratando uma esposa de maneira antibíblica. Ele tem que ser chamado a atenção uma vez, tem que ser chamado a atenção duas vezes, na terceira ele tem que ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Mas todo mundo tem que continuar amando ele. Vocês entenderam? Para punir, para corrigir, essa é a melhor palavra, atitude errada, existe a disciplina bíblica. A disciplina bíblica resolve isso. A irmã da igreja tem dom de línguas, faz fofoca de todo mundo. Chamada a atenção uma vez, chamada a atenção segunda vez com duas testemunhas, chamada a atenção a terceira vai para o banco.
Entendeu? Só sai de lá a hora que se remedar. Mas todo mundo tem que amar a irmã. Uma coisa é amor, outra coisa é correção. O que a gente quer fazer? Eu quero amar e corrigir. Entendeu? E aí que acontecem os problemas. Porque, veja, é incompatível. Você não consegue. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Esse equilíbrio precisa ter. Por exemplo, você está lá no seu trabalho. Aí tem uma pessoa que está te causando um monte de problema. Você vai ficar de risinho com a pessoa? Não. Você vai fazer o seu trabalho bem feito. Aí você vai amar a pessoa como? Não vai prejudicar, não vai atrapalhar. O que tiver ao seu alcance para fazer pela pessoa, você vai fazer. Só que a consequência da atitude errada da pessoa é a consequência de você não ficar de risinho com ela. A pessoa está pisando no seu calo e você está rindo? Não. Isso é difícil para nós. Como separar? Vamos supor, vai pegar o exemplo de quem? Andriele. Andriele está lá no trabalho dela. Andriele trabalha prestando serviço num grande magazine. Um monte de encrenca de duas pernas. Qual que é o caminho do amor da Andriele? Fazer tudo que tiver ao alcance dela para ser uma ótima funcionária, prestadora de serviço. Entendeu? Qual é o caminho da disciplina? Não ficar mostrando os dentes para quem vem pisando no calo. São duas coisas diferentes. Entendeu? Por exemplo, isso é muito comum. Casal quebra o pau. Aí chega à noite o marido quer ter intimidade. A esposa olha para cá e fala, amor, você só me deu patada a noite toda, o dia todo. E agora você está me tratando como princesa, você quer que eu esteja disponível? Não é assim que funciona? A esposa quer ter um marido que honre ela, não sei o quê. A esposa só mete a boca no marido o dia inteiro. Aí na hora dela ter um marido esforçado, um marido que quer agradar, um marido que quer o bem dela, ela não tem. Por quê? É consequência da cavalarice. Entendeu? O marido desanima. Entende? Então eu preciso saber separar o que é o caminho do amor e o que é a consequência da disciplina. Entendeu? Agora é lógico, nesse caso que eu citei dos casais, existe um limite para que não caiais em tentação. Mas é necessário ser conversado. Entendeu? Tem muito casal que tem problema de intimidade por causa que é aquilo ali parece um Street Fighter. Entendeu? Enquanto não resolver o Street Fighter, a coisa não vai rolar. Precisa de oração, precisa de disciplina, desculpe, não é disciplina, precisa de disciplinas espirituais, jejum, aconselhamento pastoral, aconselhamento individual, aconselhamento os dois juntos. Entendeu? Até resolver o problema e entender que as coisas têm consequências. Entendeu? Mas entende, ó, vocês estão vendo a diferença? O caminho do amor e a consequência das atitudes são coisas separadas. Entendeu? Por exemplo, a última igreja que eu passei, tem um monte de irmão que eu amo. Mas andar junto na fé não dá, porque pensamos completamente oposto. Entendeu? Se eu cruzar a pessoa, tudo bem, como é que você está? A família está bem, todo mundo bem? Vou chegar e falar, Deus abençoe, fica na paz. Vou desejar aquilo de todo o coração. Agora, andar junto, a consequência de ideias completamente antagônicas faz com que a gente não consiga andar junto. Mas se um dia eu estiver aqui na reta do Carrefour e ver um irmão desse com o pneu furado, passando com um galãozinho de gasolina na mão vazio, primeira coisa que eu vou fazer, dar certo, parar e oferecer uma carona. Amor. São duas coisas separadas. Amém? Quer ver que texto interessante? Vamos abrir 1 João 2,24. Ó.
Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Veja, João novamente faz aquele paralelo entre obediência e estar no Senhor. Ele fala da mesma coisa no capítulo 4, ele fala da mesma coisa aqui. Quer ver um outro texto? 1 João 2,2. Isso, 1 João 2,2. Olha que barato. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui eu já expliquei na pregação. Mundo aqui é cosmos. É raça humana. Entendeu? Você vê aqui, eu já tenho uma doutrina estabelecida na Bíblia. 2 passagens que mostram que Jesus morreu efetivamente, entende? Pelos pecados de sua igreja. Isso aqui já virou doutrina. Entende? Quer ver uma outra passagem que fala aqui também de amor? Tem mais uma aqui. 1 João 5,11, na página do lado. Olha que interessante. Falando da salvação, que ele fala no texto. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem deu a vida eterna para você? Ah, fui eu criei. Não, foi Deus. A vida eterna é obra única e exclusiva de Deus. Única. Ele deu. Traçando aquele grande paralelo. Gente, dá uma olhada. Ó, quando a gente tiver cara a cara com Deus, eu acho que chega a ser indescritível quem é Deus. Entende? Veja, nós vamos lembrar da nossa vida passada. Nós vamos saber da lama que nós fomos tirados. Nós vamos saber de todo esse bando de imperfeições somos nós. Você imagina, você lado a lado, em comunhão plena, com o Deus Criador do Universo, Santo, Santo, Santo. Como que vai ser? Só o amor de Deus. Senão a gente ia ficar envergonhado. Entendeu? Só o amor num nível que a gente não compreende muito bem por causa da nossa natureza caída. Entendeu? Gente, o Deus Santo, Santo, Santo nos fez filhos dele. Se fosse o melhor filho do mundo, você não adotava. Pode ter certeza. Se fosse assim, tinha bem mais criança adotada. Aí Deus vem e adotou você. Quando você era daquelas crianças bem birrenta, bem, sabe, encrenqueira. Ele veio e te adotou. Te chama de filho, te trata como filho, te deu a salvação. Entendeu? Você vai ter um corpo da mesma natureza que o próprio Deus, Jesus Cristo, tem hoje. Você consegue entender o que eu estou falando? Ó, só vou te dar um exemplo. Depois que você foi salvo, você pecou? Sim. E vai continuar pecando. Compara a sua vida pecaminosa depois da salvação com a situação de ter o mesmo corpo glorificado que Jesus hoje tem. Depois de salvo, ainda dá vergonha. Você não é mais aquela encrenca de 2 pernas, você não faz mais as coisas que você fazia. Toda a parte grosseira da sua vida provavelmente já foi toda tratada. Você tem partes assim, localizadas que estão sendo tratadas, mesmo assim. A gente não chega nem aos pés do Deus Santo, Santo, Santo. Com um amor desse como exemplo, eu caio na oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha que interessante, gente. Quando você não perdoa alguém, você fica bloqueado da parte de Deus. Entendeu? Não vai perder a salvação. Porque senão a salvação seria pela fé em Jesus e por perdoar o outro. Seria por uma obra. Entendeu? Como não é por obra, Jesus não está falando de salvação aí. Jesus está dando uma ordem. Olha, a versão católica mostra bem dessa oração.
Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Entendeu? Dívida no contexto judaico é ofensa. Não é dívida de dinheiro, é ofensa. Entendeu? Por que tem tanto crente com a vida bloqueada? Porque não está vivendo o amor de uma forma prática e não está perdoando. E às vezes aquele que não está perdoando é o mais próximo. Quantos problemas dentro da igreja, quantos problemas dentro da família que podiam ser resolvidos se o caminho do amor, de uma maneira prática, refletisse num perdão. Gente, vou dar uma dica para vocês, gente. Perdoar é deixar para lá. Perdoar é para quem não presta. Você não precisa perdoar quem é legal com você. Quem é legal com você, você tem que agradecer. Entendeu? Agora, a falta de perdão no seu coração bloqueia a sua vida. Entende? Agora entenda novamente. Uma coisa é o perdão. Outra coisa é continuar entendendo que a pessoa que você acabou de perdoar pisou na bola. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você colocar os dois no mesmo cacho, na mesma caixa, você vai ter problema. Entendeu? É o meu caso da igreja. Uma coisa é amar os irmãos, outra coisa é disciplina bíblica. Uma coisa é perdoar, outra coisa é lembrar que aquela pessoa pisou feio na bola. Se eu misturar, vou ter problema. Se eu misturar, eu não vou conseguir. Entendeu? Porque não existe. Não existe. Gente, existem casos horríveis. Situações difíceis. Entendeu? Que não tem como você esquecer fácil. Mas quando você escolhe o caminho do perdão, vivendo o amor bíblico, chega um determinado momento, você lembra da situação e não dói mais. Entendeu? Esse completou o perdão. Tem pessoa com depressão, tem pessoa sem sono, tem pessoa com amargura, tem pessoa que vive a vida. Isso é coisa mal concluída no coração. Por quê? Porque não seguiu o caminho do amor, principalmente deixou uma raiz de amargura brotar. Essa raiz de amargura deve estar contaminando todo mundo em volta. Sentimento maltratado, coisa fora do lugar. Aí começa as bobeiras de cura interior que tem nas igrejas, sendo que a cura interior da Bíblia é obedecer a palavra. Ai, meu pai me espancou, bem-vindo ao clube, perdoa. Minha mãe foi prostituta, bem-vindo ao clube, perdoa. Minha mãe tentou me abortar, bem-vindo ao clube, perdoa. Seminário de cura interior, à luz da Bíblia. Esse é o caminho do reino. Agora, se você soubesse que sua mãe tentou te abortar, como perdoar se não for pelo caminho do amor? Gente, não tem. Você está querendo coisa que não existe. Como perdoar se não for um milagre do Espírito Santo operando em você? Não existe, gente. É milagre. Essa obediência nesse nível é milagre. Por exemplo, se o cara vai lá e estrupa sua filha de 11 anos, lógico, depois você tem que pensar em matar ele umas 20 vezes, mas não vai fazer porque você é cristão, como perdoar um negócio desse? Cada vez que você olha para sua filha e você vê que você não fez nada, não foi lá, esfregou a cara daquele safado, amarrou no para-choque do carro e arrastou daqui em Piraquara, a 80 por hora. Cada vez que você olhar para sua filha, você vai se sentir culpado de não fazer nada. Mas a graça de Deus começa a operar. Começa a operar, começa a operar, começa a operar. Num determinado momento você entende, Senhor, eu estou com ódio, estou com raiva. O ódio que eu estou falando é aquele ódio, não ódio de homicídio, não. Estou com raiva, estou irado, estou indignado. Não entendo por que o Senhor deixou isso acontecer. Mas uma coisa eu entendo, Senhor, eu preciso perdoar. E embora eu esteja com vontade de socar aquele sem vergonha, e amarrar ele no meu carro,
A minha vontade de obedecer ao Senhor é maior, então eu escolho perdoar. Gente, isso é milagre. Nenhum ser humano consegue fazer isso se não for a obra do Espírito Santo. É milagre. É milagre. Entendeu? Por exemplo, no meu caso, casamento destruído. A gente se tratava tão mal que a gente ia se separar se amando. Como esquecer as frases erradas? Milagre. Milagre. Mas chegou um momento em que eu e ela tivemos que fazer escolha. Entendeu? Não. Vou obedecer a Bíblia e Deus vai fazer um milagre. E fez. Gente, oração da Paula. Não quero outro marido. Eu quero um marido novo na carcaça desse. Deus obedeceu. Deus obedeceu. Entendeu? Só que veja que interessante. Quem olhava de fora achava que eu era pior que a Paula. O dia que Deus trouxe luz para Paulo e mostrou quem ela era, ficou uma semana fora de si. Fora de si que eu digo, abalada. Deus mostrou para Paulo o tamanho da encrenca que ela era. E que muitas vezes ela era bem pior do que eu, gente, Deus mostra. Aí eu lembro que ela me procurou, conversou comigo. Nós conversamos alguns assuntos e tal. Agora, a nossa restauração foi mais fácil porque do momento que a gente foi salvo, a gente se posicionou com a palavra. Aí quando você se posiciona, a graça começa a agir, o Espírito Santo começa a fazer um milagre em você. Aí tudo anda. Entendeu? Eu lembro uma vez, tinha jejuado, os irmãos conhecem essa história. Aí estava em jejum o dia inteiro, a Paula passando roupa, de repente saiu uma briguinha. Eu saí do quintal e falei, puxa, Senhor, mas eu estou jejuando, como sai essa briga? Veio o seguinte pensamento, calasse a boca que não saía briga. É verdade, Senhor. A partir dali aprendi a calar a boca. Resolveu. Entendeu? Mas é milagre. Aí eu pergunto, calar a boca quando você está com a razão e deixar para falar na hora certa, é obra sua? Ou é um milagre do Espírito Santo em obediência ao caminho do amor? É milagre, gente. Percebe como a gente é carnal, como a gente é natural? Nós estamos querendo resolver problemas no esforço próprio, sendo que o nosso papel é obedecer, o nosso papel é se quebrantar em relação a Deus, nosso papel é orar, Senhor, eu não consigo, se o Senhor não fizer, não faço. E naquilo que tiver ao meu alcance, trilhar o caminho do amor, aí o milagre acontece. Gente, no esforço próprio, é cotovelada e soco no nariz. Não tem, não tem. Gente, isso é em tudo. Em todas as áreas. Existem muitas maneiras sofisticadas de ser carnal e andar de maneira independente de Deus. Você passa a ser uma cobrinha bem educada, bem religiosa. Sabe o que você vai acontecer? Sabe o que vai acontecer com você? Deus vai trabalhar no problema, agravando ele de tal maneira. É como se fosse o exemplo da panela de pressão. Entendeu? Você começa a não se posicionar certo. Deus começa a pôr pressão. Chega um momento, se aquela pressão não tiver vazão, o que vai acontecer? A panela vai explodir. Quem já viu panela de pressão explodindo? Faz um belo estrago. Crentes carnais. Deus bota o dedinho para a pressão aumentar. Para você entender de maneira prática. Estou com uma crise no meu emprego. Estou com uma crise no meu relacionamento. Não estou obedecendo a Deus. Deus vai aumentar a crise. Deus vai arrochar mais. Deus vai apertar o tanto que for necessário. Até você deixar de ser carnal, individualista, agir conforme aquilo que você pensa e começar a agir da maneira de Deus. Aí, agindo da maneira de Deus, ele faz a obra, a glória toda dele. Aí ele tira o dedo da pressão. Tem muito crente explodindo a panela de pressão, porque não cansa de ser obstinado, de ser desobediente, de não seguir as direções que Deus tem dado, não se quebranta, não se arrepende, não muda de atitude. Deus vem e põe o dedo para tampar a pressão. E meu irmão, deixa eu dar um aviso, sou seu pastor.
vai piorar. Vai piorar. Entendeu? E só vai amenizar a hora que você se quebrantar e fazer a vontade do Pai. Bota essa frase na tua cabeça. Ninguém é mais duro do que Deus. Bota a segunda frase. Deus disciplina aqueles que Ele ama. Se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Percebe? A nossa visão do Evangelho é uma visão... Nós criamos uma visão do Evangelho que não é bíblica. O Evangelho que a Bíblia ensina um Deus que trata com o seu povo. Ensina um Deus que cumpre o seu propósito. Ensina um Deus que a vontade dele permanece para sempre, não tem? Aí o que vai acumular? Frustração. Aí eu vou fazer o seguinte, tomar um copo desse de diazepam para dormir à noite. Entendeu? E quando acordo de manhã eu tenho que tomar outro copo de estimulante para não ficar dormindo durante o dia. E ainda vou passar o dia com um gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Mas o problema não está com Deus. O problema está que você não compreendeu o caminho do amor, os caminhos de Deus, o caminho do perdão, o caminho do quebrantamento, o caminho da obediência. O caminho de Deus ser realmente o primeiro na sua vida. O caminho de você querer viver o projeto de Deus plenamente. Nós somos muito egoístas. Nós temos muito compromisso com os nossos projetos. Entendeu? Hoje mesmo, um rapaz conhecido meu do João, deve ter uns 48 anos de idade, a vida financeira resolvida. Morreu. Provavelmente causa da morte, depressão seguida de outros problemas. Tudo aquilo que essa pessoa construiu nesse menos de meio século de vida vai ficar, sabe para quem? Para os filhos lá. E se ele não tinha Jesus, está no inferno agora, sem volta. Entendeu? Sabe aquilo que te falaram? Entrega a sua vida para Jesus para ser salvo? Vou mudar um pouquinho. Entrega realmente a condição da sua vida para Jesus, para ser mudado, para ser transformado, para amadurecer, para crescer em fé, crescer em graça. Amém? Vamos ler mais uma passagem. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 15. Para encerrar. Gente, na boa, antes de ler João 15, sou só eu que tinha essa visão romântica do Evangelho? Ou vocês nunca pararam para pensar que quem provoca a crise é Deus? Já perceberam isso? Gente, essa visão é normal nossa. A gente acha que é o diabo. Entendeu? Mas quem traz a crise é Deus. Os exemplos bíblicos são enormes. Por exemplo, o espinho na carne, na vida de Paulo, quem enviou foi Deus. E Paulo fala, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Para quê? Para que Paulo não se ensoberbecesse pelo nível de visões e de revelação que ele teve. Aí Deus responde para ele, olha, minha graça te basta. A Bíblia não fala qual era o espinho. Entendeu? Por exemplo, Paulo foi apedrejado num ponto tal que foi dado como morto. Projeto de Deus da eternidade passada. Esse é vaso escolhido. E ele vai aprender o que é padecer pelo amor do meu nome. Sério, hein? Eu não daria conta, não. Agora, veja que interessante. Ó, Paulo foi chicoteado, preso, morreu decapitado, foi mal compreendido, um monte de coisa. Quando chegar no tribunal de Cristo, qual vai ser um dos maiores galardões que vão ter? De Paulo. Entendeu? Olha que legal. Quem definiu a luta? Deus. Quem capacitou para vencer a luta? Deus. Quem venceu a luta? Paulo. Quem fez toda a obra? Deus. Quem recebe o galardão? Paulo.
É doido, né? Não dá para entender isso aí. Entende? Mas vamos lá. João 15, perdi o versículo. Deixa eu pegar na referência aqui. João 15, versículo... Só um minutinho. Temos 15, versículo 16. Olha que interessante. Vamos lá. Não, vamos começar no 12, que é melhor. Entende? Diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ó, primeira coisa. Revelação das coisas de Deus é gradativa, de acordo com a nossa maturidade. Existem coisas... Ah, não, está no 16, está certo, João. Mas vamos aqui. Mas é que eu puxei. Vamos lá, no 16, versículo 12. Perdão, irmãos. Ó, o que acontece? Era justamente esse texto que eu queria pegar. Veja, a revelação do que Deus vai fazer na nossa vida, ela é gradativa. Tem coisas que eu tenho maturidade para compreender que talvez você não tenha. Então, existem momentos em que essas verdades que eu falei agora, você não consegue enxergar. Entendeu? Por quê? Se você enxergar aquilo, derrete, desanima, vira do avesso. Entendeu? Por exemplo, se Deus fosse contar para a gente o tamanho da prova que a gente tem que enfrentar, a gente desistia agora. Então, como Deus vai fazendo? De acordo com a maturidade que eu vou atingindo, eu vou tendo vislumbre. Essa passagem está falando disso, ó. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Entendeu? Versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Gente, ministério do Espírito Santo, testificar de Jesus em nossas vidas. Entendeu? Eu vou até abrir um parênteses rápido nisso aqui. Na medida em que eu vou crescendo, na medida que eu vou avançando em graça, na medida que eu vou avançando em fé, as profundidades dos projetos de Deus vão sendo reveladas a mim. Tem coisa hoje que eu não estou preparado para suportar. Tem coisa hoje que eu não estou preparado para abrir mão. Talvez isso daqui a 2 anos não vai querer dizer nada para você. No momento certo, Deus mostra e faz. No momento certo, Deus age e limpa. No momento certo, Deus traz luz e transforma. Sabe o que tem muita área da sua vida e que ainda não veio resposta? Que você ainda não está pronto para a ação que Deus vai fazer naquela área. Porque às vezes as estruturas que estão ali, elas estão tão enraizadas, que se mexer naquela estrutura de qualquer forma, vai doer demais. Por que a gente é contra o encontro com Deus? Porque no encontro com Deus se usa a técnica de psicologia para mexer em coisa que só Deus pode mexer. Certa vez, eu fui fazer uma ficha com uma pessoa e naquela ficha falava sobre abuso sexual na infância. A pessoa só de ler na ficha, aquilo mexeu com o psicológico dela de uma forma que eu fiquei assustado. Aí eu lembrei de uma pregação que eu tinha ouvido de um pastor, ó, o encontro com Deus está errado, porque é homem mexendo em coisa que só o Espírito Santo pode mexer. Uma coisa traumática, como uma molestação sexual, como um abuso sexual, só o Espírito Santo pode tratar. Vai lá um pastor,
Por exemplo, as pessoas me perguntam, puxa, por que você não vai lá e mete a colher? Porque a minha linha pastoral é o seguinte, quando a pessoa quer resolver um problema, ela chega a conversar. Por quê? Porque ela está pronta para conversar. Aí o que acontece é Deus trazer a pessoa preparada para trazer o problema. Ela enxergou o problema, ela entendeu o princípio bíblico do aconselhamento, ela entendeu o princípio bíblico dos pastores que fizeram pela vida, e ela está pronta para falar do assunto. Quando a pessoa não vem procurar, o pastor procurar, é meter a colher em coisa que o Espírito Santo tem que meter a colher. Depois da vida dessa pessoa aí eu abri mão de vez do encontro com Deus, não mexo mais com essas coisas, compreendi, entendeu? E tive que orar muito por essa pessoa. Porque essa pessoa ficou uns 2 meses desbaratinada. Porque ela leu numa ficha de libertação, abuso sexual. Aquilo ali era uma ferida com uma casca desse tamanho. Feridas, quando você toca, tem pus por baixo. Dói. E aquela pus cai na corrente circulatória. O Espírito Santo, na minha Bíblia, ensina o seguinte, que Deus abre a ferida e sara. Não o homem abre a ferida e sara. Amém? Em cima dessas palavras, que a gente possa estar aberto e sensível a tudo que Deus quer fazer. Que a gente possa estar dependente do Senhor. Irmão, compreenda bem, é a graça de Deus. Compreenda bem, é milagre. Compreenda bem, de você mesmo, você não dá conta. Dependa daquele que pode fazer. Confie nele. E tudo mais ele fará. Amém? Vamos orar?